Olá, crianças, estamos aqui para a nossa aula de História e vamos falar sobre objetos de memória, a tecnologia na escola. Estão preparados? Livro de História na mão, página 90. Então, vamos iniciar nossa aula. Objetos de memória. Todo objeto conta uma história. Nos materiais escolares, nas cadernetas e nos boletins antigos, podemos encontrar informações sobre como era a educação das crianças no passado. E vamos ver. Materiais escolares. Há mais de 100 anos, os alunos usavam uma pequena lousa feita de ardósia e um lápis do mesmo material para fazer as tarefas em sala de aula. Somente depois de treinar bastante, eles podiam usar cadernos, uma caneta com ponta de metal e tinta. E olha só como é que era. E hoje todas as crianças, quando chegam no segundo ano, já querem usar caneta. É assim, não é? Mas é por isso que os professores não deixam. Porque primeiro tem que treinar, porque se não erra bastante, fica uma confusão o caderno, ninguém entende nada. Então, gente, como vocês estão vendo aí, ó, há mais de 100 anos, primeiro se fazia, né, escrevia, treinava numa lousa. Depois de muito treino é que se podia usar os cadernos. Uma caneta, né, com ponta de metal e tinta. E tá aqui, gente, olha só. Esse aqui é um material escolar antigo. Era uma lousa individual de ardósia, da década de 1910. Então, essa era a lousa que as crianças utilizavam para treinar bem muito a escrita e depois de treinar bastante da letra estar perfeita, era que se podia usar o caderno com a caneta e tinta. Por isso que antigamente, se vocês olharem, pesquisarem aí na internet, vocês vão ver que as letras das pessoas antigamente, há 100 anos, há 80 anos, há 70 anos atrás, eram lindas. Porque só podia escrever no caderno depois de muito treino. E aqui está, ó, a caneta com ponta de metal e o pote de vidro de tinta dos anos 1920. Então, essa era a caneta utilizada. Ficava melando a caneta nessa tinta e escrevendo. Era toda hora melando e escrevendo. Não tinha caneta como hoje, né? Facinha, que já vinha a tintazinha dentro daquela partezinha, né? De plástico que vem lá dentro, né? Da caneta. Então, era toda hora melão, toda hora. Se tivesse só essa caneta aí com a ponta de metal, não servia de nada. Tinha que ter esse potinho de tinta. Então, tudo isso era material escolar lá de antigamente. E olha aqui alguns materiais. O mata-borrão. Ixi, mata-borrão é essa pecinha aqui de madeira, ó. O alongador de lápis. Olha só a mala que era usada do primeiro ao quarto ano. Imagina vocês usando hoje, hein? Vocês queriam? Que só falta deixar as mamães loucas porque querem todo ano uma mochila nova? Quem já se viu isso? Olha aqui o frasco de tinta para estar melando a caneta. Um frasco, né, de cola, goma. Olha só o estojo. Era uma latinha que abria, puxando. Olha só como era o armário. Olha as carteiras. Carteiras, eu sempre falo e vocês sempre falavam. Carteira não, tia.
Carteira, sim, olha aqui, ó. Carteira é uma palavra, né? Que tanto serve para esse objeto aqui que a gente senta, mas também tem um apoio, tá certo? Como também aquele, né, objeto que serve para colocar dinheiro, documentos, o relógio aqui, ó. E o apontador, olha, gente, o apontador, como é que era? Botava o lápis e essa manivelazinha aqui ia rodando, ó. E aqui a caneta de madeira, ó, com pena, lá dos anos 60, depois que ela foi ficar, né, com a ponta de metal. Então, gente, esses são os materiais, né, de antigamente. Como mudou, não é verdade, gente? Já já eu digo para vocês aqui o que é o mata-borrão. Mas eu vou falar para vocês o que é esse alongador. Como vocês percebem, esse alongador, essa parte aqui, dentro dele é oca, porque o lápis fica pequeno e não dá mais para escrever, fica ruim, não é? Aí, quando o lápis está pequeno, pega o lápis e coloca aqui dentro, tá vendo, ó? E consegue utilizar o lápis até o finalzinho. Por isso que é alongador de lápis. Aqui, ó, o lápis está pequenininho, mas botou dentro do alongador, é como se ele estivesse grande. Aí, se consegue usar o lápis até o final. E vamos lá. E olha aqui o mata-borrão. Vocês estão vendo que o mata-borrão, ó, ele está em cima de uma folha escrita aqui a caneta. E para que será que ele serve? Vou dizer aqui, ó. Mata-borrão é um papel sem cola que tem o objetivo de absorver tinta fresca. O nome mata-borrão tem origem na época das canetas de pena, onde as pessoas dependiam apenas de tinteiros. E para o papel não ficar todo borrado, utilizava-se o mata-borrão para absorver a tinta, por isso leva esse nome. Então, olha, como a carteira lá atrás, né, tem 2 significados, o mata-borrão também. Tanto é um papel, né, sem cola, que tem um objetivo de absorver a tinta, como também é esse objeto que também, não é, tem a partezinha aqui de baixo, tá certo? Que tem lá o material que também, olha só, absorve, né, a tinta quando se erra. É como se fosse uma borracha. Ó, tá vendo aqui, ó, que tá apagado? Então, errava, a tinta ainda estava molhada e passava o mata-borrão para poder apagar e poder escrever novamente. Isso é o mata-borrão. É a borracha de vocês hoje. Olha só as malas. Queria ver vocês usando essas malas hoje. E ainda tem quem reclama. Olha o estojo escolar. Eu vou confessar a vocês que eu tinha escolar assim, de madeira. A tia das antigas. E hoje todo mundo reclama, é uma banca danada. Como evoluiu, gente? Hoje tem de personagens, tem de tecido, tem de tantos materiais, de todas as cores, do personagem que se queira, com um bolso, com 2 bolsos, com 3 bolsos. Se manda fazer do jeito que quer, não é verdade? Então as mudanças são grandes. Aqui é o nosso computador da época. Aqui é a máquina de datilografia que se utilizava para fazer os documentos da escola, que se utilizava para fazer as provas. As provas antigamente não tinham imagem como são hoje. Então as coisas evoluíram muito, mudaram muito.
Hoje tudo é muito mais bonito, mais colorido, mais caprichado, mais criativo, porque a tecnologia permite isso hoje. O mimeógrafo se fazia uma atividade ou uma própria avaliação quando não era, as avaliações eram mais aqui na verdade atividades, pegava um carbono, que a gente chamava de stencil, ele já era próprio para isso, se escrevia tudo o que queria, avaliação todinha, depois tirei uma parte aí que melava com álcool, botava as folhas, aí botava o stencil, ia passando, mas dava um trabalho tão grande que vocês não imaginam. Saía tudo apagado, coitado do professor, ia ter que ir lá, pegar folha por folha e escrever, escurecendo tudo para que o aluno entendesse. Mas hoje, graças a Deus, né, com a evolução, tem o computador, tem as impressoras, embora, né, saia mais caro, mas a qualidade não se compara. E olha só, quanta evolução! A lancheira escolar, como é que era antes? Aí foi mudando, e foi mudando, e hoje tá tudo muito bonito, do jeito que se quer, se encontra, da mesma forma do estojo. Compra mochila, lancheira, estojo, tudo combinando. Grande e pequena, de personagem ou não, da cor que quer, em formato de mochilinha. E as coisas mudaram muito. Olha lá a carteira, ó. Sentavam de 3. Fazia as atividades aqui. Por que carteira, gente? Porque, olha, tem o apoio e tem o local de sentar. Se não tiver o apoio, é cadeira. Se tiver o apoio, é carteira. E o quadro de giz, que na nossa escola eu acho que não existia mais, ou só existia um na salinha pequena. Não existia mais. Que fazia tanto mal aos professores que deixava doente, porque na verdade esse giz aí era cal. E muitos professores adoeciam dos olhos, de alergia, né? Rinite, os alunos, porque era muito pó. Então, eu escrevia com giz e apagava com esse apagador, como vocês estão vendo. Boletim e caderneta. Os boletins e as cadernetas escolares são os registros das atividades dos alunos na escola. Antigamente, eles eram preenchidos à mão com caneta tinteiro, que vocês já viram. É aquela caneta que vai com a ponta de metal, que vai melando na tinta, né? Naquele potinho de tinta. E apresentavam o histórico escolar a cada aluno, as disciplinas que estudavam e as observações feitas pelo professor. Então, na verdade, os boletins, ainda na nossa escola, no nosso município, são escritos à mão. Todo ano vocês recebem, os pais de vocês recebem, né, os boletins escolar. Caderneta não tem, né? Mas os boletins têm lá com as médias de cada bimestre, dos 4 bimestres, dizendo aprovado ou reprovado, com as faltas. Então, os boletins, né, não é coisa para a gente ainda do nosso município de antigamente, da nossa escola, ainda é coisa atual. Já poderia ser digitalizado, mas ainda não é, ainda não chegamos lá. E tá aí, o nosso boletim é assim, não é? Escrito à mão. Ainda é assim.
E aqui, a tecnologia na sala. Atualmente, muitas escolas já usam materiais modernos como a lousa digital e o tablet. Na nossa escola, no nosso município, ainda não temos lousa digital e nem tablet, né, sendo utilizado pelos alunos na escola. A lousa digital é uma espécie de tela de computador gigante interativa. Ao tocá-la, os professores e alunos podem escrever e apagar textos, ampliar uma imagem, fazer atividades digitais, utilizar animações e consultar sites. O tablet, vocês conhecem, pelo menos boa parte, é um aparelho portátil com uma tela sensível ao toque. Ao usá-lo, os alunos podem ler um texto, acessar jogos, assistir a vídeos, além de outras atividades, e, em alguns casos, acessar o boletim escolar. Isso quando o boletim escolar não é mais escrito à mão, como ainda é na nossa escola, quando ele é um boletim digital, né? Mas na nossa escola ainda não é digital, certo? Então, nós vamos ver, tá bom? A lousa digital e o tablet, porque na nossa escola ainda, na verdade, não é lousa digital, né? Essa tecnologia não chegou ainda para nós, certo? Mas a mudança foi, né, do quadro verde, que a gente costumava chamar da lousa, não é? De giz para o quadro branco, né, com pincel. Então, nós temos aqui, ó, a lousa digital, como vocês podem ver, na verdade, digamos que seja um computador, né, como se fosse um monitor, a tela de um computador gigante, e que nós vamos tocando e vamos fazendo, né, o que a gente programou, o que a gente quer. A gente pode acessar a internet aí, né, consultar algum site. Então, como diz, ela é interativa. Na verdade, a gente pode dizer que é como se fosse um computador, porque ela tem as funções, na verdade, de um computador numa tela gigante. E aqui é um tablet. Aí o tablet a gente pode dizer que é, na verdade, um computador pequeno, móvel, né, com muitas funções. Só que essa tecnologia, como a tia falou, ainda não chegou, né, para nós. Esperamos que chegue, né? E para terminar, gente, o quadro branco, que é o que nós utilizamos hoje, não é? Esse quadro branco, não mais com giz, com pincel, não é? Que é de tinta, que não tem pó, que não faz mal a algum, que a gente passa um pincelzinho, que ele apaga, uma flanela, um paninho. Então, né, esse é o quadro que nós utilizamos. Então, como vocês perceberam, houve uma mudança, de certa forma, muito grande, né, nos materiais escolares utilizados ao longo do tempo. E as coisas se modernizaram muito. Só que essa modernidade toda ainda não chegou até a nós. Como, por exemplo, a utilização de tablet nas nossas escolas, da lousa digital. Então, toda essa era digital, ainda, né, não temos acessos nas nossas escolas, mas que existe, né, uma evolução gigantesca. E que hoje, né, o acesso ao ensino, à aprendizagem, à educação, ele está muito mais fácil. Mas a gente vê que, infelizmente, muitos jovens, mesmo assim, com toda a facilidade, ele não aproveita. Ele desiste, ele não valoriza. E que isso é uma pena, porque antigamente as pessoas andavam muito. Se vocês conversarem até mesmo de repente com os pais de vocês, até eles, ou algum deles,
ou um tio, os avós, né, tenham passado por isso, de andar bastante para chegar à escola, das dificuldades que eles enfrentaram para estudar, e que hoje é tudo muito mais fácil, mas que infelizmente, né, muitos jovens não valorizam isso. Muitos deles acabam desistindo, não terminam nem sequer o ensino fundamental, e que é muito triste, né? E que, na verdade, o prejudicado maior é o próprio jovem, porque o mundo hoje exige muito. Então, se a gente estuda bastante, né, a gente já apenas já sofre, até mesmo para arranjar um emprego, imagina se a gente não estuda. Então, a aula de hoje foi isso, que vocês tenham aprendido bastante, tá bom? Que vocês realizem as atividades, ok? Um beijo e até a próxima aula.